Todos. Nós estamos aqui hoje para que a gente possa ter a oportunidade, dentro da temática e de ciclo de vida do projeto, compreender uma reunião que ela ocorre logo no início do empreendimento, que é a reunião de abertura, que vem lá do nome do Kick-Off Meeting, né? A reunião de pontapé inicial do projeto. E meu objetivo com vocês aqui é trazer uma justificativa para essa reunião, explicar o que essa reunião tem de positiva para que o projeto comece bem, ou muitas vezes, como já aconteceu comigo numa reunião de abertura, o projeto não avançar, porque o cliente descobriu que não era aquilo que ele precisava, nós descobrimos que o nosso comercial vendeu o que o cliente não precisava, e aí nós voltamos para trás. Eu vou contar essa história para vocês aqui. É uma história com H, verdadeira. Também, como construir essa reunião. Quais etapas que nós vamos utilizar essa reunião. Porque muitas vezes a gente pensa que ela acontece uma única vez. Eu vou dizer para vocês que ela acontece N vezes. Vai ser muito determinante o que é que nós estamos trabalhando, o formato do cliente, o tamanho do projeto, o tamanho do empreendimento. Vai exigir ou não mais de uma reunião dessa no nosso projeto. Bom, então vamos primeiramente entender onde estamos e para onde vamos, né? Eu acho que é importante. Nós estamos falando aqui de uma temática que ela é muito ligada a gerenciamento de projetos, a gestão de projetos. Então, é do universo de conhecimento da gestão de projetos. Dentro do universo de conhecimento da gestão de projetos, existem as atividades de planejamento e controle, que nós vamos atribuir essas atividades, essa responsabilidade para a engenheira ou para o engenheiro de planejamento. A construção desses documentos, ela é realizada geralmente pela equipe de planejamento, pelo engenheiro e pelo técnico de planejamento, com a supervisão do gestor de projetos. Então, é importante a presença do gestor de projetos o tempo todo. Vamos só entender também, importante, né? Não só onde nós estamos e para onde nós vamos, quem é o gestor de projetos e quem é a engenheira ou engenheiro de planejamento nesse contexto aqui do projeto industrial, do projeto de obra, de construção, enfim, né? De projetos desse porte aí, os quais a gente tem trabalhado há um bom tempo. O gestor de projetos, vamos compará-lo a um embaixador. Ele que faz a mensuração dos interesses. Olha como que o trabalho dele tem que ter 3 mãos, na verdade, né? São 3 grupos de interesses que o gestor de projetos ele tem que equilibrar, né? É como se fossem aqueles pratinhos chineses, ali, né? Aquele equilibrista chinês. Fica um aqui na cabeça equilibrando e 2 nas mãos aqui equilibrando. E se depender, um palitinho aqui na boca ainda, equilibrando mais um quarto. Mas, basicamente, ele equilibra os interesses do projeto. Vamos colocar no meio aqui, ó. O gestor de projetos equilibra aqui no meio aqui, os interesses do projeto. Ele equilibra os interesses do cliente. E ele também equilibra os interesses da empresa para a qual ele trabalha, da contratada. Lembrando que quando ele equilibra os interesses do projeto, ele também está preocupado com a comunidade, com as leis, com o meio ambiente, porque o projeto está nesse contexto. Então, por isso que eu estou falando que, dependendo, ele tem um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo prato, que ele tem que ficar mediando, ele quem? O gestor de projetos, ficar mediando todos esses interesses, essas forças, para que, no final, o objetivo maior seja cumprido, que é a entrega do projeto. Bom, o que eu tenho percebido na minha experiência nos últimos anos, principalmente trabalhando
nessa parte de auditoria, de perícia, acompanhando grandes projetos, mais do ponto de vista de PMO, né? Os projetos, eles têm tudo para dar certo porque nós temos boas tecnologias de gestão. Eu não tenho dúvida que Lean Construction, AWP, BIM, o guia de conhecimento do PMBOK, a metodologia FEL, tudo isso combinado e bem orquestrado, não tenho dúvida que isso faz com que um empreendimento, um projeto, ele seja entregue dentro do prazo, do custo, da qualidade, do escopo que ele foi requerido. Agora, eu tenho dúvida das soft skills, das competências como liderança, comunicação, articulação, empatia, como que isso é totalmente importante, o gestor de projetos saber equilibrar essa inteligência emocional. O Daniel Goleman, ele escreveu um livro, não sei se é 95, 94, chama-se Inteligência Emocional. Fantástico livro. Quem não leu, faço votos aí para que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro. Oportunidade aí de ler esse livro, porque esse livro é muito interessante e vale a pena demais para a gente entender esse contexto aí das soft skills. Isso que tem a ver com a inteligência emocional. Então, veja bem, um gestor de projetos vai ter sucesso se ele tiver inteligência emocional. Por quê? O arcabouço aqui, ó, da gestão de projetos, né? Lembrando aí do arcabouço fiscal, né? Está usando muito essa palavra, né? O arcabouço, o grupo de conhecimentos e de metodologias, de técnicas, de guias, etc., nós estamos muito bem estruturados. Recentemente eu fiz auditoria de um projeto, eu dei nota 10 para a gestão daquele projeto, mas eu coloquei uma incógnita na exaustão física e mental dos envolvidos, que é um projeto que vai rodar 24 horas. Ele não vai parar, ele vai ter 3 turnos. Ele não vai parar. E aí eu coloquei um ponto de atenção, uma red flag ali. Olha, com a equipe da gestão, com os supervisores, com os principais líderes, tenham cuidado com a exaustão mental e física desse pessoal. Aí nós estamos falando da inteligência emocional novamente. Então, um projeto vai dar certo se o gestor de projetos tiver o arcabouço de gestão. O que é esse arcabouço de gestão? AWP, BIM, Lean Construction, FEL, o guia PMBOK, perfeito? E mais outras cositas aí que nunca devem faltar, né? Ferramentas de planejamento e controle que vão estar dentro aí dessas informações, dessas siglas aí, dessa sopa de letrinhas que eu falei. Se ele tem isso, se onde ele pisa confiante que ele tem isso, ele tem que ter inteligência emocional. Perfeito. Então, o gestor de projetos é o embaixador, é o articulador para que as energias sejam direcionadas adequadamente e o projeto aconteça. Esse é o grande trabalho aí do gestor de projetos. E quem é a engenheiro ou engenheiro de planejamento? É a pessoa da estratégia. Está debaixo ali do gestor de projetos, do ponto de hierarquia do projeto, dando suporte, vai cuidar da estratégia e vai falar para o gestor de projetos, olha, a nossa tendência nos direciona para tal caminho, para o bem e para o mal do empreendimento. O nosso cronograma está apontando um atraso aqui, mas a gente vai recuperar lá na frente em tal lugar. O nosso histograma está mostrando que a gente tem que aumentar nosso canteiro de obra, nossa cantina, vestiário, etc., transporte, porque daqui a pouquinho a gente vai sair de 400 para 600 pessoas. Então, o engenheiro de planejamento, a engenheiro de planejamento cuida da estratégia. Enquanto um é um articulador, é um embaixador dos interesses, o outro, que é o engenheiro de planejamento, vai cuidar da estratégia. Para onde a coisa está caminhando? Estratégia significa direcionamento do projeto. Então, quem cuida disso é o engenheiro, a engenheira de planejamento. Bom, dentro dessa estratégia, você tem que elaborar os artefatos de gestão. Os artefatos de gestão. Jamais nós vamos deixar de tê-los. Eu esqueci de colocar também nesse arcabouço de gestão aí as metodologias ágeis.
que são importantes para determinadas formas de construção, elas funcionam perfeitamente. Para outras, vai funcionar com menos dosagem. Aquela que tem um escopo que ainda que não precisa ser muito bem estudado, elaborado, né, que é mais rígido ali, não dá para a gente aplicar ali totalmente aquela ideia ali da metodologia ágil, né? Mas também vamos colocar aí, novamente, deixa eu falar do que compõe esse arcabouço nosso de gestão aí, AWP, Advanced Workpage Packing, Advanced Workpage, né? Workpacking. O BIM, que é a modelagem da informação, que é o Building Information Modeling. O Lean Construction, que é a construção enxuta, que vem lá da ideia da produção enxuta, que vem lá do toyotismo, que é zero desperdício, transparência na obra, uma série de questões muito bacanas, princípios muito bacanas que tem aqui. A metodologia Front-End Loading, que é a metodologia de construção de projetos de capital, que vem lá do Dupont, e que as grandes empresas mineradoras estabeleceram isso a partir do início dos anos 2000 no Brasil para fazer seus projetos de expansão. Já existia antes, muito antes, né? A Dupont bolou esse negócio foi lá na década de 70. A própria Petrobras já usava isso bem antes dos anos 2000, mas isso se despontou a partir dos anos 2000 para a gente aqui. O Guia PMBOK, primeira edição 84, a última edição 2021, acredito que sim, que foi a 7ª, né? Que traz para nós, novamente, eles voltaram um pouquinho atrás ali, trouxeram os processos de gestão de projetos, tem uma extensão dele, né, da 7ª edição, reforçando os 49 grupos, os 49 processos, né? Porque não tinha como fazer gestão daquela forma, apenas daquela forma, com aquela ideia de domínio, né? De princípios e tal, você tinha que tornar isso mais pragmático, mais prático. E eu também falei aqui das metodologias ágeis, eu vou falar principalmente do Kanban, eu vou falar das boas práticas e do Scrum, né, que funcionam perfeitamente aí para a maioria das obras, mas você tem que saber dosar isso aí para não se perder muito na construção do escopo. Pois bem, então, o engenheiro de planejamento tem que saber de tudo isso? Na sua profundidade, não, mas tem que saber que isso existe, porque senão você não vai sobreviver no mercado. Em 2012, a gente fez um trabalho que a gente usou modelagem 3D para resolver uns problemas que aconteceram. Quem fez essa modelagem 3D usou SketchUp, nem sei se existe SketchUp ainda, que foi um engenheiro de planejamento da obra que usou o SketchUp para poder enxergar um problema lá e explicitar esse problema. Perfeito? Então, pois bem, a gente não precisa saber a fundo essas ferramentas, a gente tem que saber da existência delas, e conforme a gente é requerido, a gente vai se capacitando. Quem aqui aprendeu muita coisa no Excel e depois fez um curso para fazer um Excel intermediário avançado? Depois aprendeu um pouquinho de Power BI, foi lá e fez um Power BI intermediário avançado. Mesma coisa do Primavera. Abriu o Project Primavera, como já tinha a filosofia do planejamento, soube trabalhar com softwares e, para se aperfeiçoar, fez um treinamento mais elaborado. Não é isso? Então, a gente tem que saber que as coisas existem, acompanhar o que está acontecendo no movimento do mercado. Fica aqui o convite para participarem das listas de discussão da Abraplan. Depois eu posso colocar aí no chat para vocês conhecerem. A lista de discussão da Abraplan, lista de discussão da ACE, da Engenharia de Custos, que tem boas discussões. Estou falando onde que a turma está rodando em assuntos, né? Vamos falar assim, estado da arte aí de engenharia de planejamento. Bom, então dentro de todo esse arcabouço você tem os artefatos, que são os produtos. Um grande produto, até falei em outra aula, vou deixar também o link aí para depois o pessoal assistir, foi o termo de abertura do projeto. Então, o termo de abertura do projeto foi um documento que eu discuti em outra aula passada, onde eu apresentei aqui para todo mundo, né? Acabou que a gente, a partir de lá, surgiu a ideia da gente falar sobre a reunião de abertura do projeto. Bom, desde o assunto termo de abertura do projeto, eu já estava explicitando, deixando bastante claro para quem estava presente, a importância de você estudar o projeto.
Ô, Ítalo, eu sou engenheiro de planejamento, a minha formação é engenharia de software, eu fiz uma pós lá na PUC de engenharia de planejamento, né? Tirei PMP, mas eu não conheço de mecânica para poder planejar a fabricação de uma torre de processo na Petrobras. Bom, é o que eu falo na sala de aula para a turma de engenharia de planejamento. Você não precisa saber fazer, você precisa saber como fazer. Essa é a grande diferença. Você tem a torre, ela é um cilindro ali que foi calandrado lá na fábrica, né, por uma Delp da vida, por exemplo. Né? Você tem as entradas das tubulações ali com as flanges. Então, de cara é o seguinte: leitura e interpretação de desenho. Todo mundo tem que ter essa habilidade. Seja o engenheiro de software, o engenheiro de produção, o mecânico, o eletricista, o civil. Essa habilidade todo mundo tem que ter, porque a partir disso você vai estudar aquele equipamento que você foi chamado ou chamada para fazer o planejamento daquele projeto. Bom, estudou o projeto, entendeu a fundo do que se trata? Procure entender as interfaces, porque é nas interfaces que você vai ter problema. É lá numa entrega que você tem que fazer para outra empresa, que tem que ter uma conexão fechando ali perfeitamente, não pode ter nenhum desvio. É quando você entrega a instrumentação para uma sala de controle e tem que ter a comunicação perfeita, utilizando os mesmos protocolos. Então você tem que entender o contexto, as interfaces, onde que o seu projeto está mergulhado para você se destacar. Então vamos lá. Esse exemplo que eu trouxe aqui, agora eu vou projetar aqui para vocês. Ô, gente, me dê um segundo que eu já retorno aqui, um minutinho, por favor.
Gente, vamos voltar aqui, por favor. Bom, então, primeira coisa aqui, vou mostrar para vocês do que se trata o meu projeto. Esse projeto é a troca de um britador de mandíbulas de tag e característica do HD 1400, que é um tipo de britador. Então, olha só, esse é o equipamento que nós estamos falando. Ele vai ser trocado numa mineração, porque o atual é bem velho, é bem antigo. E o tamanho dele é a especificação do HD 1400. Então, que é esse aqui, com a abertura aqui de 1400. Então, a primeira coisa é estudar um catálogo desse, pegar aqui as especificações do equipamento, solicitar ao fabricante os principais desenhos dele, as principais características de montagem, conversar com a equipe técnica do fabricante, nesse caso aqui, um catálogo da Metsu, sobre o processo de montagem desse britador, né? Então, a primeira coisa é compreender o projeto. Onde que esse britador vai? Ele vai na obra. Ele vai na planta, né? Perdão. Só um minutinho que eu vou abrir uma outra imagem aqui para vocês aqui. Então, aqui tem um fluxograma simples, mas mostrando, ó, tem uma operação de lavra, uma carregadeira retira o material, coloca em um caminhão que transporta, joga esse material no HD 1400. Depois, isso faz uma pequena pilha, que uma carregadeira C1 leva para um silo e a carregadeira C2 leva para a britagem primária. Então, eu já começo a partir disso estudar quais são as interfaces do meu projeto. Então, aqui está o britador, porém ele faz interface com duas carregadeiras e um caminhão. No momento que ele estiver parado para fazer a troca, o que vai acontecer com essa movimentação? Número 1, posso deixar uma pilha de material para C1 pegar e outra pilha de material C2, como se fosse um pulmão, um acúmulo de material, para não parar o trabalho dessas duas frentes aqui e não parar todo o processo pela frente? Sim, é uma saída. Perfeito? E aqui, na operação de lavra? Eu vou ter que estudar. É possível deixar o material aqui preparado para o caminhão depois buscar? Talvez essa etapa aqui vai ter que ficar paralisada até a troca do britador. Mas eu tenho que ir lá e conversar com o pessoal do despacho de caminhão. Falar assim, olha, naquela semana ali que a gente vai fazer a troca do britador, não despacha caminhão e nem carregadeira lá na lavra. Porque senão você vai desperdiçar diesel, hora de trabalho do pessoal. Então, as interfaces não são apenas técnicas, tá vendo? Quem cuida dessa estratégia, quem vai alertar isso para que o gestor de projetos faça essa articulação? O engenheiro, a engenheira de planejamento. Então, revendo. Primeira coisa, conhecer o equipamento. Solicitar o catálogo e os desenhos do fabricante. E eles fornecem, tá? Segundo, estudar no processo onde o equipamento se encontra e as suas interfaces. Comunicar esses relacionamentos ao gestor de projetos para que ele possa tomar as ações. Ok? Bom, comunicar como? Então a gente tem que começar a fazer o nosso planejamento. Um planejamento preliminar para ser alinhado internamente com a equipe principal que vai fazer essa troca, para depois você externalizar esse planejamento para todos os envolvidos na empresa. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o termo de abertura desse projeto.
Para que eu faça a reunião de kickoff, o primeiro input é um termo de abertura. E aqui está o documento. Oportunidade a ser aproveitada. Ao realizar a troca, será possível economia de energia elétrica e menor número de paradas na produção, devido à manutenção do equipamento, que tem quebrado muito e paralisado a produção. Objetivo do projeto: realizar os projetos executivos para a troca do britador de TAG HD 1400 e também as obras para a instalação do novo britador. Então, aqui é o objetivo do projeto. Não é o gestor de projetos ou o engenheiro de planejamento que escreve termo de abertura de projetos. Isso vem de quem vai entregar a gestão desse projeto para a equipe de gestão. Então, isso aqui é previamente escrito pela área que vai passar a bola para executar o projeto. Pode ser o escritório de projetos? Pode. Local: Mina Lagoa da Ferrugem, que fica em Moema, unidade de beneficiamento B13, equipamento TAG HD 1400. Descrição: o projeto deverá ser composto para a realização dos projetos executivos necessários para a troca, e vem a descrição do projeto. Restrições: deverão ser seguidas as mesmas especificações de processo e granulometria do atual britador. O serviço de retirada e instalação do britador não poderá ultrapassar uma semana. É uma restrição. Premissas: engenharia básica consolidada e verificada. Disponibilidade de dinheiro para executar o projeto. Equipe de produção disponível para atender dúvidas. Local para montagem de canteiro de obras liberado. Estudos preliminares? Sim. Precisamos de estudos preliminares. Então, vem aqui um termo de abertura de projetos. A partir desse termo de abertura de projetos, é que vamos elaborar o material que vamos utilizar na reunião de start do projeto. Vamos pensar isso agora numa linha do tempo? Vamos lá, vamos desenhar essa linha do tempo aqui. Ok? Vamos imaginar que aqui, ó, seja o nosso projeto, do início ao fim dele. Então, eu tenho aqui início, start aqui do projeto, e o fim, no outro extremo aqui, ó, o fim aqui do meu projeto. Bom, onde é que está? Vamos começar a trazer aqui esses documentos para a gente entender numa linha do tempo onde é que eles vão aparecer, né? Então, vamos lá. Para quem é contratado, aqui, ó, é o contrato assinado. Depois do contrato assinado, um momento depois, não sei esse momento, vai depender de empresa por empresa, nós vamos ter aqui, ó, a entrega do termo de abertura de projetos. Essas etapas estão de amarelo, não é à toa. Por quê? Comercial, ou PMO, ou quem vai entregar o projeto para ele acontecer na empresa, né? Então, vamos pensar aqui em cores aqui, ó, uma legenda aqui de cores. Então, comercial, PMO, garante o contrato assinado, elabora a TAP. Pois bem, depois disso, o próximo documento
a ser apresentado, que aí já começa a entrar o trabalho do gestor. Qual tempo depois da TAP, né? Depende, cada projeto, 1 semana, 2 semanas. Vamos colocar aqui, ó, planejamento preliminar. O que a gente quer com esse planejamento preliminar? Nós queremos garantir que escopo, prazo e custo e qualidade possam ser atendidos com o valor que foi vendido o projeto ou com o valor da verba que apareceu para fazer o projeto acontecer. É isso que a gente vai se preocupar com esse planejamento preliminar, com a entrega desse planejamento preliminar. Nesse momento, o gestor de projetos, junto com... muito bem. Quem faz isso aqui? A equipe do projeto. Espera aí. Então, laranjinha é a equipe do projeto. Quem é a equipe do projeto? O gestor de projetos, mais o engenheiro de planejamento, e se tiver também um técnico de planejamento. Então, nesse momento, o gestor de projetos pode comunicar à alta direção da empresa que aquele projeto não vai ser viável para a empresa. E aí a empresa vai falar o seguinte: segue ou não segue? Então é necessário esse planejamento preliminar ou estudo preliminar, vou colocar o nome também, ou estudo preliminar do contrato, do orçamento, desses documentos todos. Bom, feito isso, continuei, né? Recebi o ok lá, não, pode continuar. Um tempo depois, pode ser 1 dia, 2 dias, 2 semanas, 2 meses, aí nós vamos ter uma reunião de kickoff interna. O que é essa reunião de kickoff interna? Você já teve aqui um tempo, você como engenheiro de planejamento, a partir da TAP aqui, ó, já é o trabalho da equipe de projeto. Já é o trabalho da equipe de projeto. Então você já vem estudando o projeto, vem conhecendo o projeto. Quando você entrega um planejamento ou estudo preliminar junto com o gestor de projetos, é para validar as condições de escopo, prazo, custo e também qualidade do empreendimento. Só um minutinho, gente, por favor. Muito bem. Eu vou ter um prazo para entregar uma documentação junto com o gestor de projetos, que é o primeiro a validar essa documentação referente ao planejamento do projeto. Então, quando chegar aqui nesse ponto aqui, que já é possível fazer uma reunião interna, é porque eu, como engenheiro ou engenheira de planejamento, eu já elaborei um planejamento mais a fundo do empreendimento e vou apresentar para a minha equipe interna. Para a equipe interna. Antes de sair para cliente, fornecedor, mostrando esse planejamento. Então, eu vou validar esse planejamento. Validei esse planejamento através dessa reunião planejamento,
Aí eu vou fazer um kickoff meeting externo. Aí eu vou para as outras áreas da empresa. Aí eu vou conversar com o meu cliente. E posso ter também um kickoff meeting. Depois eu vou corrigir essas linhas do tempo aqui para ela ficar mais apertadinha, porque não é possível que eu vou ficar metade do tempo do projeto fazendo kickoff meeting, né? Por disciplina. Ó, o assunto é montagem elétrica, então eu vou chamar a turma da montagem elétrica. O assunto é mecânica, vou chamar a turma da mecânica. Só organizar isso aqui, peraí. Ainda está um pouco exagerado aqui, né? Não precisa gastar esse tempo todo, não. Nós estamos falando aqui, dependendo do porte desse trabalho todo, né? Estão falando aí talvez um mês, né? Então, olha só, eu tenho um estudo ou planejamento preliminar para poder enxergar se aquela pirâmide, né? Tão falada, que lá no meio tem a qualidade. O PMI não gosta muito de voltar nesse assunto. Não, mas para mim isso aqui é a melhor explicação, sabe? Você tem aqui escopo. Prazo. Custo. Então eu preciso validar isso, né? Em que momento que eu valido isso? Aqui, ó. Nesse estudo preliminar. É como se fosse um go no go, sabe? Aí não vai. Porque se eu chegar à conclusão que não vale a pena, eu não gasto energia para fazer um planejamento mais a fundo e apresentar internamente esse planejamento mais a fundo. Então eu tenho um kickoff meeting internamente, uma reunião interna, eu vou apresentar um planejamento mais a fundo. Validei isso. Por que tem um lapso de temporal aqui entre o kickoff interno com o externo? Porque pode ser que eu tenha que fazer ajustes no meu planejamento. Pode ser que eu tenha que fazer ajustes no meu planejamento do que eu descobri aqui quando eu estava fazendo a kickoff interna. Aí eu fiz uma kickoff externa, validei, e aí sim, né? A partir desse momento aqui, ó, a baseline foi congelada. Vamos colocar alguma coisa para representar isso aqui, né? Validei aqui com o meu cliente, validei com as disciplinas, principais disciplinas. Então, a partir desse momento aqui, ó, eu vou ter uma baseline. Congelada. Eu vou ter essa baseline congelada. É claro que já correu aqui, né, um tempo, né, para fazer esse planejamento. Os melhores clientes são aqueles que nos dão esse tempo para a gente apresentar, um tempo hábil, né, para a gente apresentar tempo para planejar. Aqui é o start do meu projeto.
Então, esse tempo para planejar. E esse aqui é o tempo total contratado para executar o projeto. O tempo total. Aí lá dentro tem um tempo para planejar e lá dentro tem a baseline que foi congelada, porque eu já validei os documentos de planejamento nessa reunião de planejamento. Agora, como eu crio esse documento? Vamos lá. Eu gosto de trabalhar com PowerPoint. Eu crio esse documento no PowerPoint, elaboro esse documento no PowerPoint, e conforme o meu cliente vai solicitando, eu vou abrindo esse documento em outros softwares, em outras plataformas. Então, vamos abrir aqui como eu construir, por exemplo, desse britador. Salvar isso aqui, né? Depois eu coloco à disposição aí também. Até aproveitar que nós estamos aqui, ó, o plano de projetos completo com todos aqueles documentos lá de comunicação, RH, qualidade, custo, etc. Versão 1. Versão 1. E vai nascer aqui, ó. E vai nascer aqui, ó. Bem próximo ali da reunião de kickoff interna que você vai fazer. Depois você vai ter versão N. Versão N, né? N versões desse plano. Até sair com ele validado junto ao cliente. Vamos colocar para cá. Bem pertinho aqui, ó. É o que você vai mostrar para o seu cliente. Aí depois que você mostrou ele para as disciplinas principais do projeto, você vai ter a versão final e validada. Vai ser mais ou menos por aqui, ó. Vamos colocar isso aqui só um pouquinho para cá. Pronto. Então aqui você vai ter a versão final validada, todo o plano de projeto, que é no finalzinho do tempo para planejar. Certo? Você vai ter a baseline congelada e você vai ter o que mais aqui? Barra ou ponto e vírgula. Monitoramento e controle. Vale a pena replanejar? Sim, se necessário for, desde que você não extrapole o que foi acordado de escopo, custo, prazo e qualidade. Você pode replanejar à vontade. Se não alterando essas variáveis, essas 4 variáveis. Então, a partir do momento que você tem o plano de projeto final validado com quem? Internamente, com o seu cliente, com as disciplinas envolvidas, com fornecedores. Aí,
aí sim você tem essa documentação completa para dar o play, executar o projeto e fazer monitoramento e controle. Nesse exemplo que eu trouxe aqui, ó, preparei uma apresentação, eu gosto de colocar foto, colocar vídeo. Então, olha, hoje está desse jeito. Ele vai ser trocado por esse equipamento aqui, ó. Vai ser trocado por esse equipamento. Eu preparo uma agenda para essa reunião. Esse exemplo aqui é de uma reunião interna. Qual o objetivo do projeto? Localização, dados gerais, organograma, EAP, cronograma, riscos envolvidos. Teve uma vez, foi uma história muito engraçada. Na hora que eu falei risco, como ameaça, né? O cliente achou que eu já estava falando de pleito, o cliente achou que eu estava querendo jogar contra o projeto. Aí eu mudei o nome riscos para pontos de atenção. Era a mesma coisa, só que eu mudei o nome de risco para ponto de atenção. Aí ele aceitou. Ele aceitou. Fatores críticos para dar certo. Metodologia executiva e plano de ataque. E diversos. Vamos lá que eu vou explicar esse documento. Primeira coisa, entender o projeto como um todo. Objetivo geral do projeto. Por que é que esse projeto estava acontecendo? Essas informações vieram da onde? Lá do termo de abertura do projeto. Que foi feito pelo gestor de projetos? Não. Foi feito pelo engenheiro de planejamento? Não. Foi feito pelo PMO, pela área demandante do projeto, pelo comercial que vendeu esse projeto. Qual que é a justificativa? Qual a localização? Coloco um mapinha, gosto de colocar um mapinha, explicando o ambiente, eu comento, falo sobre a cidade, tipo de recurso que tem, hotel, restaurante, se tem ou não tem. Apresento fotos que eu fiz do local, que certamente alguém foi lá fazer uma visita técnica. Então a gente vai ter fotos do local, vídeos. Recortei aquele trecho lá do fluxograma para explicar sobre as interfaces. Outro assunto, apresento aqui também qual que é o limite de bateria, de onde até onde que vai esse projeto. Os dados gerais desse projeto. Qual o valor que vai ser para fazer esse investimento, para essa troca? Qual que é a data de início, qual que é a data de fim esperada? Aí eu já começo. Primeiro documento, organograma. Para fazer isso aqui, ó, eu usei um software chamado WBS Chart Pro. Vamos ver aqui se a gente consegue abrir aqui. Espera aí. Aquele aqui, ó. Eu tenho uma licença dele. Aqui, ó. Quem é o patrocinador, quem é o gerente do projeto, quem é analista de engenharia, de aquisições, coordenador da obra, quem é o planejador, quem vai cuidar do comissionamento, quem é o técnico de medições. Então, eu apresento essa turma. Eu apresento esse pessoal. Bom, em seguida, a estrutura analítica do projeto, a EAP. Geralmente eu divido em gerenciamento, desenvolvimento e encerramento. No gerenciamento, o pacote de planejamento que eu vou entregar, a kickoff interna, a kickoff com os fornecedores. Nesse caso aqui, não houve necessidade de externa. Como que vai ser feito o acompanhamento? Eu divido o desenvolvimento em retirada do atual e instalação do novo. E o encerramento, os testes, a entrega do equipamento, lições aprendidas, fechamento dos contratos. Da mesma forma que eu tenho um kickoff interno, eu vou fazer também um close-out meeting, que depois em outra apresentação a gente pode fazer uma explicação desse close-out meeting, que é uma reunião de encerramento do projeto, que pode ser parcial ou um aceite definitivo.
apresenta o cronograma, explica o cronograma. Esse cronograma aqui, por exemplo, foi feito no OpenProj, que é um software super simples de planejamento que atende, quebra galho demais. Às vezes, para que muita gente tem que ter licença de Project na empresa? Não precisa. Só o planejador. E eu posso exportar isso, por exemplo, uma versão em OpenProj para que as outras equipes acompanhem. Vou apresentar uma estrutura analítica de riscos baseada nas lições aprendidas. Em projetos anteriores, eu não coletei lições aprendidas. Aqui elas aparecendo, ó. Já aconteceu problema de falha em estimativa, equipe inexperiente, fornecedores sem cultura de gestão de projetos. Então, cada itemzinho desse daqui é um risco que já percebemos, né? Inclusive oportunidade. Pode ser que tenha um ramp-up, que é quando pega a linha de produção, né? Mais rápido do que esperado. Eu não preciso ficar com tanta gente mobilizada e o britador parado tanto tempo. Próximo slide. Para que tudo isso dê certo, como que a gente tem que trabalhar? Tem que ter uma engenharia básica de qualidade consolidada. Tirei isso lá de restrição, ó. Não, perdão, de premissas. Um esforço em aquisições, uma equipe integrada, envolvimento da produção, reuniões periódicas para acompanhar, diligenciamento na fabricação do equipamento, medições mensais e utilizar 3D. Olha só, isso aqui é de 2014, esse meu exemplo. Na época era caro você trabalhar com 3D, hoje é muito comum, né? Você tem esses modelos 3D, inclusive, dos fornecedores. Fica bem mais fácil, né? Ô, Ítalo, por que não envolveu manutenção? Porque no caso aqui dessa empresa, manutenção e produção estão no mesmo organograma. Então, a turma de manutenção está aqui dentro, que também tem que envolver. Conversar com esse pessoal. Como que a gente vai fazer esse projeto acontecer? Aí eu conversei com o pessoal da produção e da manutenção e nós entendemos que a gente vai fazer assim, ó. A engenharia detalhada será realizada em paralelo com as principais compras, uma vez que as folhas de dados do equipamento principal já está consolidada e os processos de contratação da empresa para desmontar o equipamento atual também poderão ser realizados de imediato. Outra estratégia é a remoção e doação do equipamento atual, que será feita pela UFMG, pelo Departamento de Minas, pois o equipamento poderá ser utilizado em planta piloto nos laboratórios da universidade. Então, aqui são 2 parágrafos, mas onde eu aproveito para reunir o roadmap, né? A estratégia principal, o pipeline, de como que a gente vai fazer esse projeto acontecer para que ele dê certo. Ao final de todo o documento, colocar a data que ele foi produzido, quem foi que produziu e quem foi que aprovou esse documento. Então, aqui é um exemplo de um kickoff meeting para esse projeto aqui completo que eu mostrei para vocês, que era aí da troca do britador. Deixa eu abrir aqui mais outro exemplo de kickoff meeting. Só um minutinho. Não, esse não. Então, esse aqui foi um trabalho de serviço, a validação de processos de gestão de projetos nessa empresa aqui na Horizontes. Então, tem aqui uma EAP simples, como vai ser feito o planejamento, desenvolvimento com diagnóstico, situação atual e plano de melhorias,
E o encerramento, lições aprendidas, atestado, capacidade técnica, close-out meeting. Quem que é a equipe, né? O líder de projeto, o Alisson. Na Horizontes, o Marcelo, pela Saleta, o Ítalo. Acompanhamento, Felipe e Gabriel, com apoio de Iris e Débora. Um cronograma de trabalho. Esse daqui foi feito de maneira mais simplória até no Excel. Tem as semanas aqui, a marcação de quando é que as coisas vão acontecer. Uma matriz de responsabilidades, que o outro não tinha, né? Acho muito importante ter esse documento, sabe? Quem vai fazer o quê? Quem aprova? A partir do momento que você faz uma reunião dessa, faz esse tipo de apresentação, isso dá uma visão muito mais bacana, sabe? É uma visão importante para você poder esclarecer os desafios, as dificuldades, os problemas, como que você vai conduzir, né, esse projeto. Bom, então era isso que eu queria conversar com vocês sobre Kickoff Meeting. Os materiais que eu apresentei, que vou postar isso aqui depois no YouTube, vou deixar lá um link para o pessoal fazer o download. Eu deixo aberto aí se alguém gostaria de trazer algum questionamento, alguma dúvida, estou à disposição. Obrigado mais uma vez aí pela participação.